Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Mais um domingo, mais uma escola bíblica aqui, né, diferente em nosso canal. Antes de qualquer coisa, meus irmãos, eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem nesses momentos de isolamento social, mas que esses dias em casa estejam sendo para você dias bons na presença do Senhor. Antes de a gente aqui abrir a palavra do Senhor, eu queria antes dizer a você algumas coisas. Primeiro que a Bíblia diz que ninguém e nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Então, preste muita atenção nisso. A Bíblia diz que as portas do inferno, do mal, não poderão prevalecer contra a igreja. Então, nós, servos de Deus, continuamos de pé na presença do Senhor. O templo fecha, a igreja não fecha. Segunda coisa é que cada dia que passa é menos um dia. Voltará ao normal, tudo voltará ao normal, tenha certeza disso. Terceira coisa é que quem sabe, meus irmãos, quem sabe não, esse é o momento de nós ajudarmos a quem precisa. Nesses dias difíceis, muita gente não tem muita coisa. E o que tinha, gastou e está precisando. Mas também nesses dias difíceis, nós temos muitos irmãos que têm já o seu provento, o seu sustento certo. E que não foi abalado o seu provento, o seu sustento, por esse problema econômico que o nosso país entrou e nós não sabemos como sairá. Então, esse é o momento de nós podermos tirar do que nós temos e poder ajudar a outras pessoas. Mas você pode perguntar para mim, como pastor? Eu nem sei quem está precisando. Quem sabe essa é a hora de a gente ser família de verdade e mandar uma mensagem para alguém e procurar. Você mais ou menos sabe quem estaria precisando. Você conhece alguém que está precisando, ou que você suspeita que está precisando. E você mandar uma mensagem para essa pessoa e dizer, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar. Eu quero abençoar você, tá certo? Com o que eu posso. E abençoar essa pessoa, abençoar essa família. Se ninguém foi a você ainda pedir nada, seja você que está indo a alguém para abençoar essa pessoa. Meus irmãos, Deus tem dado a muitos irmãos nossos que estão agora me assistindo uma boa situação financeira. E que se ele tirar um pouquinho do que ele tem e abençoar outra família, não vai fazer falta. Também, infelizmente, nós temos muitas pessoas que estão precisando em nosso meio, mas tem vergonha de pedir, tem vergonha de falar. Então, quem sabe é a hora de a gente ir atrás mesmo. E a gente tem rede social, a gente tem os contatos das pessoas, nunca aberto, mas no privado. Você pode entrar em contato com alguém e perguntar, está precisando de alguma coisa na sua casa, meu irmão? Tem alguma conta para pagar aí de luz, de água? Tem. Então eu quero te dar essa conta de água de presente. Me diga quanto é, me diga como é que eu posso passar esse valor para você. Está precisando de um leite da criança, ou quem sabe alguém que tem filho pequeno. Então eu quero te dar aí um pacote de leite de presente. Então diga como é que eu posso dar, se você vem pegar na minha casa, enfim. Nós precisamos agora, meus irmãos, aqueles que podem, e eu sei que tem muita gente que pode, que está me vendo agora. Nós precisamos nos abençoar e nos ajudar. Faça isso, abençoe uma família, um irmão seu, da nossa igreja, ou quem sabe de uma igreja irmã que você sabe que está precisando. Façamos isso, meus irmãos, isso é salutar e a Bíblia nos manda fazer isso. Aliás, o amor cristão nos constrange a fazer isso. Essa fase vai passar, mas enquanto não passar, que nós passemos por ela da melhor maneira possível. Como nós temos estudado nas quintas-feiras, nas quarentenas.
essa quarentena tem que nos fazer aprender muita coisa. E nós devemos sair dessa quarentena com muitos ensinamentos e bons hábitos para a nossa vida. Que a nossa igreja passar isso renovada. Hoje estava ouvindo pastores brasileiros que são pessoas de Deus e que têm um ministério abençoado nesse país. O pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor Augusto Nicodemos, estavam fazendo uma live e eles estavam dizendo o seguinte: a igreja sempre que passa por um momento de dificuldade, ela sai fortalecida. Porque o momento de dificuldade faz a peneira, mostra quem é e mostra quem não é. Então sempre que os avivamentos de Deus aconteceram na história, foram em momentos de dificuldade espiritual e muitas vezes de dificuldade física mesmo, dos irmãos passando perseguição, e aí sim Deus aviva a sua igreja e a igreja sai dos momentos de dificuldade sempre fortalecida. Que seja esse um momento que nós vamos sair da primeira igreja congregacional mais fortalecidos do que nós entramos nessa quarentena. Quem sabe é agora a hora de você que está me vendo aqui e faz tempo que vai na igreja, era aquela pessoa que vai na igreja dia sim e passa 3 semanas sem ir. Agora é o momento de você ver como você precisa estar na presença do Senhor, valorizar a reunião dos crentes, a reunião dos santos, onde a gente pode estar junto, se abraçar, apertar a mão e ouvir a mensagem do Senhor ali ao vivo e a cores. Aí agora nós sabemos o valor que tem a nossa reunião no nosso templo, nas terças-feiras, nas quintas-feiras, nos domingos de manhã, nos domingos à noite. Que a gente possa sair disso aqui com um ânimo renovado. Você que não tem frequentado a nossa igreja, que faz parte dela, mas não tem frequentado como devia, que passe a estar presente conosco. E você que já está sempre presente, aquele grupo de irmãos fiéis, sempre presentes, que agora a gente possa estar cada vez mais presentes e juntos na presença do Senhor. Espero, meus irmãos, que sim, a gente esteja sendo abençoado nesse momento e possa abençoar também nesse momento. Procuremos alguém para abençoar. Agora sim, deu tempo de você pegar a sua Bíblia, pegar a caneta e o papel, se quiser anotar alguma coisa, né? Mandar um WhatsApp aí para alguém, uma mensagem. Olha, a escola dominical começou, hein? 9h30, a lição começa agora. Meus irmãos, vamos orar para nós entrarmos aqui no estudo da palavra do Senhor. Se você puder parar o que você está fazendo, o que você está fazendo aí, e puder orar, então vamos estar conversando com o nosso Pai Celestial. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, meu Pai, por esse dia. Mais um final de semana, Deus, que tu nos concedes, Pai. Pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua direção sobre nossas vidas e nossas famílias, meu Deus, nós te agradecemos, Pai. Pedimos que tu abençoes cada pessoa que está nos assistindo agora e que vai nos assistir em um momento futuro este vídeo. Deus, em nome de Jesus, Pai, que nós estejamos neste domingo em Tua presença, que nós comecemos bem agora pela manhã e à noite também estejamos preparados para cultuar ao Senhor, mesmo na nossa casa, no nosso lar, o santuário que o Senhor nos deu, que é a nossa casa, a nossa família, que nós estejamos preparados para cultuar ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e bendizemos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Hebreus capítulo 1, verso 1 e verso 2. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E nesses últimos dias, que começaram no Novo Testamento, nos falou através do seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos visto nas semanas anteriores revisão das 3 lições que nós estudamos no nosso templo. Terminamos a semana passada. E o que vamos fazer agora? Vamos continuar os nossos estudos na Palavra do Senhor. Hoje é um parênteses entre o término das primeiras 3 aulas sobre a formação da Bíblia. Vamos ter essa lição de hoje, que você vai ver qual é o tema dela, é importante demais para nós, para a gente continuar na semana que vem sobre a construção dos livros apócrifos, que muita gente só conhece de nome, mas não sabe o que é.
E por que é que nós, como cristãos, não temos na nossa Bíblia os livros apócrifos? Porque só estão nas Bíblias católicas romanas e nas Bíblias ortodoxas, mas nas Bíblias protestantes não estão lá. Por que a gente não aceita? Para a semana, nós teremos esse estudo aqui, 9h30 da manhã, no próximo domingo. Hoje, eu quero falar com você sobre outra coisa. Nós estamos estudando sobre as Escrituras. E eu queria tratar com você hoje sobre o seguinte tema: as Escrituras como instrumento da voz de Deus para as nossas vidas. As Escrituras como o instrumento da voz de Deus para as nossas vidas. Veja que o texto que a gente acabou de ler, o autor de Hebreus diz que Deus falou durante muito tempo, nas épocas passadas, aos nossos antepassados, pelos profetas. Ou seja, os livros escritos da Bíblia eram a palavra de Deus, como nós vimos nas lições passadas. E depois que Cristo veio, ele falou a nós através de Jesus Cristo, que está a sua palavra revelada e escrita nos evangelhos. E depois os evangelhos são replicados nas cartas de Paulo e nos outros escritores do Novo Testamento. Então nós temos aqui nas Escrituras Sagradas um compilado das palavras do Senhor. Certa vez, o profeta Jeremias, ele disse no capítulo 22, versículo 29... Ó terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Isso é um clamor do profeta, pedindo que as pessoas ouvissem a palavra do Senhor. E hoje nós devemos repetir essas palavras de Jeremias. Sim, nós precisamos dar ouvidos às palavras do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o guia para a vida do seu servo. E nós temos em nossas mãos, nas Escrituras, um compilado dessas palavras de Deus. Compilado é uma coleção dessas palavras de Deus. As Escrituras estão aqui em nossas mãos e elas demonstram como Deus está pronunciando a sua vontade por meio do texto escrito. Então, o texto escrito é o testemunho, o registro da vontade de Deus. É por isso que Isaías, no capítulo 1, versículo 2, parecido com o profeta Jeremias, Isaías 1, verso 2, diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. De novo, é uma palavra forte, como a de Jeremias. É um chamado a cada um de nós a dar ouvidos e atenção à palavra do Senhor. Então, se as Escrituras aqui estão nas Escrituras, essa coleção de livros que são um compilado das palavras do Senhor, que são a sua revelação para nós, qual é a atitude que eu e você temos que ter diante da Bíblia? Então, hoje eu queria ver com você que atitudes nós devemos ter como servos de Deus diante da palavra de Deus, para tirar mais proveito dessa palavra. O escritor e pastor Joel Bick, ele escreveu um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, que chama-se Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural. Lendo a Bíblia de modo sobrenatural. E o subtítulo é Provando e Vendo a Glória de Deus nas Escrituras. Esse livro, o pastor John Piper, ele fez apenas para dizer isso para as pessoas e mostrar para as pessoas que nós podemos ler a Bíblia de forma sobrenatural, para nos enchermos dessa palavra e nos edificarmos com esta palavra. Então você pode, quem sabe até adquirir esse livro para estudá-lo na sua casa. Ler esse livro, estudá-lo é excelente. Nos ajudará a ter e tirar proveitos da palavra do Senhor. John Piper, lendo a Bíblia de forma sobrenatural. Como tirar mais proveito da Bíblia? É isso que eu queria ver com você hoje aqui nesta palavra. Como nós podemos nos deleitar mais e tirar mais proveito, usufruir mais da palavra do Senhor. Então, número 1, para que eu possa e você possa tirar proveito muito mais do que a gente tem tirado da palavra do Senhor, nós temos que dar atenção completa a esta palavra de Deus. Salmo 119, versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Dar atenção completa à palavra do Senhor. O salmista,
escreve o Salmo 119 apenas para falar da importância e do valor que tinha para ele a palavra do Senhor. E no versículo 2 do Salmo 119 está escrito assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías capítulo 1, versículo 2. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor quem fala. Isso é um chamado para que a gente possa dar atenção total atenção às Escrituras, total atenção ao que Deus fala para nós, para o que Deus quer que a nossa vida se adeque, para o que Deus quer que o nosso caminho siga, para o que Deus quer que a gente faça diante dele. E isso está registrado no que ele deixou revelado, os comportamentos que nós deveríamos assumir diante da sua pessoa. E como é que eu posso dar atenção completa às Escrituras Sagradas? Tem algumas pistas. Primeiro, dedicação. O Salmo 1, verso 1 e verso 2. O Salmo 1, verso 1 e verso 2, que você, quem sabe, conhece decorado, diz assim, a gente às vezes decora, mas não presta atenção nos detalhes. Salmo 1, verso 1 e verso 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja o que é que o salmista está dizendo. Há uma dedicação total aqui. Medita na sua lei de dia e de noite. Ou seja, não é apenas um momento da vida. A vida desse salmista, ele diz, está completamente dedicada a esta revelação que Deus trouxe e deixou registrada para ele. Ele medita nessa revelação de Deus de dia e de noite. Quando ele faz isso, isso só demonstra uma coisa, o seu amor a esta revelação, porque senão ele não dava essa consideração tão grande à revelação de Deus, porque ele ama a revelação, ele diz que o meu prazer está nela, e eu medito nessa revelação de dia e de noite. O Salmo 119, versículo 47, Salmo 119, versículo 47, está escrito assim, 119, versículo 47, terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Então, isso é dedicação. Você tem que ter o seu tempo de dedicação à leitura e estudo das Escrituras Sagradas. A revelação de Deus para nós está aqui neste livro. Então, número 1, como é que eu posso ter esse proveito da palavra do Senhor? Primeiro, dedicando tempo a esta palavra. Segundo, nós precisamos ter concentração. Ora, não é só dedicar tempo. Eu posso passar, quem sabe, 1 hora com as Escrituras e não aproveitá-la. Mas tem um jeito que eu posso aproveitá-la. Como é que é? É, além de dedicar tempo, ter concentração. Salmo 119, versículo 148... Salmo 119, versículo 148, está escrito assim: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Preste atenção aqui. O salmista está dizendo que ele acorda cedo, ou seja, os meus olhos se antecipam às vigílias noturnas, acorda de madrugada, acorda cedo. Para quê? Para que ele possa parar e meditar nas palavras de Deus que ele seguia. O salmista está aqui dizendo o seguinte: ora, eu tenho um tempo específico onde eu paro, onde eu busco um momento de silêncio, onde eu busco um momento que eu esteja sozinho, para que eu possa ter esse estudo de uma maneira que nada me atrapalhe, porque eu quero estar concentrado completamente nesta palavra. Em Josué 1,8, é isso que Deus pede de Josué. Você não pode se afastar desta palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Você precisa ter concentração nela. Você precisa saber o que está escrito aqui, para que você possa fazer.
Então, a revelação de Deus não é apenas para ser lida. A revelação de Deus, ela exige concentração para que você possa entender a sua leitura, para que você possa aproveitar a sua leitura. Veja, ele diz assim, eu quero meditar nos teus estatutos. Ou seja, isso exige parar, fechar tudo, fechar os ouvidos para as coisas de fora, fechar os olhos e meditar e deixar a palavra entrar na vida. Isso só se faz com concentração, ou seja, para que eu possa entender melhor esta palavra e para que ela produza efeito em minha vida, o segundo passo é, além de dedicação, eu preciso ter concentração no meu estudo e leitura desta palavra. Mas tem mais, não é só isso não, a terceira coisa aqui. Eu posso ter tempo com a palavra, posso ter concentração com a palavra, ok, mas tem um item essencial que sem ele eu não posso ter concentração, que é o silêncio. Ninguém se concentra com barulho. Então eu não posso ler as escrituras com televisão ligada, o rádio ligado, o telefone de lado tocando, o WhatsApp buzinando, pessoas na casa passando na minha frente. Eu tenho que buscar um momento, um ambiente onde eu possa parar para ter silêncio, para que eu possa, aí sim, nesse silêncio, eu possa meditar nesta palavra. Você lembra do versículo que eu li agora? Salmo 119, versículo 148. O que é que o salmista fazia? Ele diz assim, ó: os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas para que eu medite nas tuas palavras. O que ele está dizendo? É madrugada. Madrugada é uma hora que ninguém está passeando. Madrugada, geralmente, a maioria das pessoas está dormindo. Madrugada é um momento de silêncio, normalmente é silêncio. Era isso que ele precisava, silêncio, para que ele pudesse ter o ambiente ideal, para ter a concentração ideal, para que esta palavra pudesse fazer na sua vida o efeito desejado. Então, o silêncio da madrugada era buscado por esse leitor do Salmo 119, verso 148. Era um momento onde ele tinha as condições necessárias para dedicar a atenção total à revelação do Senhor. Então, é preciso silêncio, silêncio de fora, e aqui, preste atenção em mim, e silêncio de dentro. Porque, às vezes, o nosso redor está caladinho, mas o nosso interior está assim, ó. Aí não vai, de jeito nenhum. O silêncio para que você possa ter proveito das Escrituras, como deveria ter, tem que ser silêncio de fora e silêncio de dentro. A sua alma tem que estar pacificada para que você possa entrar na presença do Senhor e aí sim ter o proveito necessário das Escrituras Sagradas. Então, atenção total às Escrituras. E essa atenção total, ela exige um ambiente, ela exige tempo, ela exige concentração, ela exige silêncio. Segunda coisa, como é que eu posso ler as Escrituras com proveito? Segunda coisa, eu preciso ler as Escrituras procurando entendê-las, entender a voz de Deus para a minha vida. Isso parece uma coisa óbvia, mas não é. Não é. Existem alguns itens que as pessoas não prestam atenção nesses itens que eu vou citar agora. E por isso o seu entendimento das Escrituras fica prejudicado. Então, eu preciso ler procurando entender a voz de Deus. Por quê? Porque o servo de Deus não é chamado apenas para ter a Bíblia nas mãos. Ele é chamado para conhecer essas Escrituras, para ler essas Escrituras e conhecê-las e deixar com que elas entrem nele. Mas para que essas Escrituras entrem em mim, eu preciso entendê-las. E para que eu entenda as Escrituras, aí de novo, como eu disse no nosso primeiro tópico, para que eu possa ter atenção às Escrituras, tem que ter algumas coisas que eu preciso fazer, de novo. Para que eu possa entender as Escrituras, também tem algumas coisas que eu preciso fazer. E quais são? Número 1, estudar a Bíblia. De novo, parece uma coisa óbvia, mas não é. Ler a Bíblia não é estudá-la. Vou repetir, tá? Ler a Bíblia não é estudá-la. Estudo exige muito mais coisas. Eu posso ler as Escrituras, mas não ter estudo.
Estudar as Escrituras é ler as Escrituras com toda a atenção e, além disso, me utilizar de tudo que eu puder que me ajude a entender as Escrituras. Estudar as Escrituras exige ferramentas. Existem muitas ferramentas no mundo que nos ajudam a compreender o texto sagrado. Comentários bíblicos, bons livros, bíblias de estudo. Vou dar um exemplo para você. Ferramentas que você pode usar. Como é bom eu poder dar aula em casa, por causa disso que eu vou fazer agora. Como você pode usar ferramentas para entender as Escrituras? Presta atenção. Isso aqui é uma Bíblia de estudo. Então, Bíblias de estudo. Essa aqui é a Bíblia de estudo Vida Nova. Tá? Hoje ela está com outro nome. Hoje ela chama-se a Bíblia Shed. Uma Bíblia de estudo. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo da Reforma. Essa aqui está no mercado com esse nome mesmo. Outra Bíblia de estudo. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo NVI, Nova Versão Internacional. Outra Bíblia de estudo. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo de Genebra. Outra Bíblia de estudo. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo de Jerusalém. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A Bíblia de estudo edição pastoral. Isto aqui é outra Bíblia de estudo. A tradução ecumênica da Bíblia. Outra Bíblia de estudo. Você pode dizer assim, quantas Bíblias? Sim, e tem mais ali atrás. Ou seja, por que é que nós temos que fazer isso? Porque isso aqui vai nos ajudar no entendimento das Escrituras. Quer dizer o seguinte, que eu dou atenção às Escrituras de forma tal que eu tenho diversas Escrituras aqui para que eu possa procurar entender mais a palavra. Essas Bíblias aqui, elas todas têm comentários, introduções que me ajudam a compreender as Escrituras. Além de ter Bíblias de estudo, eu preciso ter bons comentários bíblicos. Exemplo, aqui do meu lado, eu tenho aqui, isso aqui é um comentário bíblico sobre o livro do Apocalipse. Um comentário bíblico, livro do Apocalipse, está aqui. Isto aqui é ferramenta, meu irmão, para que a gente possa aprender as Escrituras. Isso aqui é comentário bíblico. É uma série de 6 comentários aqui, está aqui do meu lado. E aí, eu poderia mostrar aqui, passar a noite mostrando a você tantos outros comentários. Se fosse assim, mas não precisa. Claro que você não precisa ter todos desses comentários. Mas um ou outro, uma boa Bíblia de estudo, você precisa ter, para que ajude a você compreender a palavra do Senhor. Isso são ferramentas, ou seja, para que eu possa ter o proveito que a palavra de Deus tem a me dar, eu preciso, com oração e busca do Senhor, me utilizar de todas as ferramentas que eu posso me utilizar para compreender melhor o texto sagrado. E tem muitas ferramentas disponíveis à nossa disposição, à nossa mão, para que a gente possa lançar a mão delas e fazer com que elas nos ajudem na nossa compreensão das Escrituras. Então, estudo não é só leitura. Estudo é outra coisa. Muitos têm muitas coisas, outros têm poucas coisas, mas o que importa é que todos nós busquemos, não fiquemos apenas na leitura, mas partamos para o estudo. Segunda coisa, além de estudar as Escrituras, se eu quero ter proveito dessa palavra, eu preciso perguntar. Sim, como assim, pastor? Claro, o Salmo 119 é uma grande oração sobre a palavra. Então eu preciso ler a palavra perguntando e orando. Senhor, o que é que esta palavra quer dizer a mim aqui? A revelação de Deus, ela é dada segundo a própria palavra do Senhor àquele que pede. A Bíblia diz que Deus não impede àquele que pede o que é bom, a sabedoria. Deus dá
grátis. Então nós precisamos buscar ao Senhor com oração, sim, perguntando o que é que essa palavra tem a dizer para nós. O Salmo 119, versículo 12, diz assim: Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Sabe o que o texto está dizendo? Que Deus pode nos ensinar. Agora veja o versículo 18 do mesmo Salmo 119. Está escrito assim: desvenda os meus olhos. É um pedido. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ou seja, ele está orando e pedindo: Senhor, me ajude a aprender o que está escrito nesta palavra. Salmo 119, versículo 27. De novo está escrito assim: faze-me atinar com o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Veja, ele está pedindo, os 3 versículos que eu citei até agora, ele está pedindo a Deus que Deus pudesse fazer com que ele aprendesse essa palavra. Salmo 119, versículo 33, está escrito assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e eu os seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor. Ele está pedindo: eu quero aprender os teus decretos. E assim, muitos versículos nesse salmo é uma oração pedindo ensinamento a Deus. Então, pergunte ao Senhor, ore ao Senhor, pedindo que Ele lhe ensine. Então, preciso de estudo, preciso de oração, perguntando a Deus o que a sua palavra diz. Terceira coisa, como é que eu posso estudar essa palavra para tirar proveito dela? Eu preciso do ambiente. Olha, o ambiente conta muito, meus irmãos. Eu falei um pouquinho disso há poucos minutos atrás. O ambiente conta muito. A gente precisa ter um ambiente que nos ajude a estudar, mas que não nos atrapalhe. Então ninguém estuda num ambiente em que a luz é ruim, em que não tem silêncio, em que a cadeira não presta. Ou seja, você tem que procurar um ambiente que possa lhe ajudar na leitura da palavra do Senhor. O ambiente, ele precisa ser um ambiente da melhor maneira possível para que eu possa ler esta palavra e tirar o maior e melhor proveito possível desta palavra. Por isso que o ambiente conta tanto na nossa leitura. Nós precisamos ter o espaço ideal ou construir o espaço ideal para que a gente possa ter o proveito das Escrituras Sagradas. E, em último lugar, além disso que eu já falei aqui, que eu preciso dar a atenção total à voz de Deus para tirar o maior proveito da sua palavra. O segundo ponto, além de que eu devo procurar entender, estudar, usar todas as ferramentas que eu possa ter para aprender e tirar o proveito desta palavra, em último lugar, eu devo obedecer, ou ter a disposição de obedecer a esta palavra. O Salmo 119, versículo 4, Salmo 119, versículo 4, diz assim: aqui o versículo 1, versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Preste atenção. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Ou seja, o Senhor mandou para que a gente obedeça ipsis literis, ao pé da letra. Sim, os cumpramos, se é a tua palavra, nós precisamos cumprir. O versículo 15 diz assim: meditarei nos teus preceitos e às tuas palavras terei respeito. Ou aos teus caminhos. Algumas Bíblias têm e as tuas veredas. Caminho é vereda, é a mesma coisa. Terei respeito. O que é que o autor bíblico está dizendo aqui? É que o Senhor tem que ser obedecido. A atenção total à voz de Deus, a atenção total, como eu disse no primeiro ponto, no primeiro tópico, que eu devo ter à voz de Deus, a busca por entender esta palavra, esta voz de Deus, não teria benefício nenhum se eu também não tivesse a disposição de obedecer esta voz de Deus. Eu preciso fazer esses outros passos, me dedicar totalmente
procurar compreender esta voz do Senhor para que eu possa obedecê-la. E pode aparecer uma pergunta aqui: e por que é que eu devo obedecer esta voz do Senhor? Vou te dar 3 razões rápidas aqui que você pode ver nas Escrituras pelas quais você deve obedecer essa voz do Senhor. A primeira é que Deus é soberano. É a primeira razão. Se Deus é soberano, Deus não pede desculpas a ninguém. Deus ordena e as pessoas devem obedecer essas ordenanças do Senhor. Então, se Ele é soberano, sua palavra não pode ser questionada. A sua palavra precisa ser obedecida e não questionada. Então, número 1, por que é que eu devo obedecer-lhe? Porque Ele é soberano. Número 2, uma segunda razão aqui. Por que é que eu devo obedecer ao Senhor? Porque Deus sabe o futuro. Isso parece uma coisa estranha, mas não é não. Você vai entender, preste atenção. Ora, eu não sei o futuro. Se eu pautar o meu caminho pela minha cabeça, pelo que eu acho que é e o que não é, eu posso, daqui a 1 segundo, estar completamente atrapalhado. Porque os meus caminhos, eles não podem saber o que vai acontecer daqui a 1 segundo. Então, não posso planejar a minha vida pela minha própria razão, pelo meu próprio conhecimento, pelas coisas que eu acho e como devem ser, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 segundo. Então, eu preciso estar nas mãos de alguém que sabe o agora e sabe o amanhã. Porque se esse alguém sabe o agora e sabe o amanhã, então ele vai me colocar no caminho certo agora e também no amanhã. Então, se Deus sabe o futuro, Ele é a melhor pessoa para que eu possa obedecer e deixar guiar os meus passos. O Salmo 119, versículo 81, Salmo 119, versículo 81, está escrito assim: 119, versículo 81. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação, porém eu espero na tua palavra. Você entendeu o que o salmista disse? Isso é o seguinte: olha, a minha situação não está boa, tá? A minha alma desfalece. Agora tem uma coisa: mesmo a minha situação não estando boa, eu vou me entregar a uma coisa. O meu caminho está entregue na tua palavra. Eu me entreguei. Eu espero na tua palavra. O Senhor que vai dizer o que vai acontecer, o que pode acontecer, para onde eu devo ir. A minha esperança, eu estou lançado na tua palavra. Você lembra lá do Novo Testamento, quando Jesus estava conversando com os apóstolos e aí eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham pescado nada, e aí Jesus disse: olha, você deve lançar a rede ali. E aí Pedro, que era pescador experiente, Jesus não era pescador, então não tinha, entre aspas, nenhuma autoridade para dizer onde é que um pescador profissional deve pescar, porque ele não entendia de pescaria, ele entendia de carpintaria. E Pedro sabia disso. Mas Pedro, sabendo quem Jesus era, Pedro disse assim: olha, Senhor, a gente trabalhou a noite toda e não pegou nada. Nós somos experientes e não pegamos nada. Mas, segundo a tua palavra, nós vamos lançar a rede. O Senhor disse que é ali, então ali onde o Senhor disse, nós vamos lançar as redes. E a história termina dizendo que ao lançarem as redes onde Jesus tinha mandado, eles pegaram tantos peixes que a rede quase ia se rasgando e eles tiveram que chamar os amigos dos barcos vizinhos para ajudar o que tinha tanto peixe no barco para que não afundasse e eles pudessem pegar tudo. Então veja, Deus é quem sabe o futuro e nós não sabemos. Então por isso que é segundo a sua palavra que nós devemos nos lançar. E o terceiro motivo pelo qual eu devo obedecer em você a palavra do Senhor é porque Deus é amor. 1 de João 4,8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ora, se Deus é amor, sendo amor, Ele tem o melhor para as pessoas que lhe obedecem. No Salmo 119, versículo 65, está escrito assim: tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. A palavra do Senhor, se a gente segue, faz bem ao seu servo. E
o versículo 68. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Ou seja, é constatado nas Escrituras, é constatado na sua vida que Deus é bom, Deus é amor. Então, se Ele é amor, é claro que obedecendo a Ele, eu também vou ser fruto e objeto desse amor soberano do Senhor. Então, é claro que tem muitas outras razões pelas quais eu devo e você deve obedecer ao Senhor. Mas essas três eu creio que são suficientes, porque Ele é soberano, porque Ele sabe o futuro e porque Ele é amor. Então eu devo obedecer à sua revelação. Pois bem, o que é que fica, meus irmãos, disso tudo que nós acabamos de ver aqui? Nós aprendemos hoje atitudes que nós devemos ter que assumir diante da revelação normativa de Deus. A revelação normativa que normatiza a nossa vida, ela exige de nós atitude. E essas atitudes nós precisamos assumi-las, porque fazendo assim nós desfrutaremos dos bens que essa revelação do Senhor tem para cada um de nós. A sua revelação santa, ela produz frutos, mas ela produz frutos em quem tem as atitudes corretas diante dela. E quais são as atitudes corretas? Primeiro, atenção total. Eu e você temos que dar atenção total à revelação do Senhor. E a gente viu, para ter esta atenção, temos que assumir algumas atitudes. Segundo, para que a gente possa desfrutar desta revelação, nós temos que ter entendimento dela, estudá-la. E a gente viu que tem algumas atitudes que a gente precisa assumir para estudar bem o que diz a revelação do Senhor. E, em último lugar, para que eu possa ter esse fruto da revelação do Senhor em minha vida, eu preciso ter disposição para obedecer esta revelação. Então, atenção total, buscar o entendimento e buscar obediência a esta revelação. Isso é importante em todos os aspectos da nossa vida, mas em um em particular. Tem um aspecto da minha e da sua vida dentro do Senhor que esse conhecimento da revelação de Deus, ele é particularmente importante ali. E esse aspecto que eu vou dizer agora da nossa vida é o aspecto central entre a nossa vida e o Senhor. Sabe qual é? É a nossa adoração. Ninguém adora o que não conhece. Só adoramos de maneira correta aquilo que conhecemos. E aí, para que eu possa conhecer ao Senhor, eu preciso ter a revelação dele em minha vida, ora, sempre. Veja o que diz o Salmo 119, versículo de número 7. Está escrito assim: render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Preste atenção. Eu só posso te render graças de maneira correta e de todo o coração quando eu tiver aprendido os teus decretos. Você entendeu o que é que o salmista está dizendo? Que só adora quem conhece a Bíblia. Por isso que só faz culto quem é cristão. Não existe culto de não cristão. Você entende? Só rende graças ao Senhor de maneira correta quem aprende os seus juízos. Salmo 119, versículo 175. 119, 175. Está escrito: viva a minha alma para louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Os teus decretos, os teus juízos, os teus estatutos, no Salmo 119, todos são palavras sinônimas para a revelação de Deus. Então, o que o salmista está dizendo é: eu só posso adorar da maneira correta se eu conhecer os seus estatutos. Eu só posso render graças ao Senhor da maneira correta se eu conhecer os teus estatutos. Sem isso, não existe a adoração verdadeira. E você quer ver isso na prática? No Novo Testamento, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Ela tinha muita confusão na cabeça, porque ela não conhecia a palavra. Ela pensava que só se adorava no Monte Gerizim.
ou então que se adorava em Jerusalém. Ela era confusa com respeito à adoração. E aí Jesus vai, senta com ela na beira do poço, lhe dá uma aula e mostra que não é em Jerusalém, não é em Gerizim, explica para ela como deve ser a adoração. E aí ela entende como deve adorar. Se ela não tivesse tido uma aula com Jesus, até hoje, ela ainda estava pensando que se adora ou em Gerizim ou em Jerusalém. Para que ela pudesse adorar da maneira certa, ela precisou aprender isso com Jesus. É o que o salmista está dizendo. Só adora de maneira correta quem aprende com os estatutos do Senhor. Então, isso aqui é um motivo chave pelo qual eu devo buscar todo o conhecimento que eu puder das Escrituras, que é para adorar a Deus da maneira adequada. Sim, nós temos motivos e esse aqui é um chave para que eu possa buscar cada vez mais o conhecimento do Senhor. Bem, o que eu disse nessa manhã é que a gente ia procurar aqui olhar como nós podemos tirar mais proveito da leitura da revelação normativa de Deus. E esta revelação eu só tiro proveito dela se eu me entregar com toda a atenção a ela. E para ter atenção a esta revelação, eu tenho que dedicar tempo, eu tenho que ter concentração, eu tenho que ter silêncio. Então, são elementos chaves para que eu possa ter atenção a esta revelação de Deus. Eu só posso usufruir desta revelação se eu procurar entendê-la. E para entendê-la, eu preciso estudar esta revelação, lançar mão das ferramentas que eu puder para aprender dela. Eu preciso orar, perguntando a Deus o que Ele quer dizer para mim com a sua revelação. Eu preciso ter o ambiente certo e adequado para compreender esta revelação, para que me ajude no meu estudo a esta revelação. E, em último lugar, para que eu possa usufruir bem desta palavra, eu tenho que me dispor a obedecer a esta revelação. Porque Deus é soberano, porque Deus sabe o meu futuro e porque Deus é amor e sabe o melhor para mim e o melhor para a sua vida também. Eram essas as palavras que eu tinha a dizer a você nessa manhã. E entendo que são palavras do Senhor para a sua vida, para a nossa vida. Eu agradeço demais a sua atenção, você que tirou esse momento, separou esse tempo para estar conosco nesta manhã, logo mais às 18 horas, nesse mesmo canal, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. No mais, meus irmãos, que nós nos mantenhamos firmes na fé, em oração e reverência ao Senhor, em busca de conhecimento da sua palavra, em comunhão com a nossa família, buscando tirar o melhor desses dias de quarentena em nossa casa e entendendo que o Senhor está controlando tudo e que Deus sabe o dia e a hora em que todo esse problemão vai passar. E a igreja passará por esse problema e quisera Deus que a igreja saia desse problema muito mais fortalecida do que ela entrou nele. Que esse problema sirva para nos animar mais diante do Senhor. Que você tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Que a sua família seja abençoada na presença do Senhor. Que você use este dia para aprender mais de Deus. Pastor, gostei tanto dessa palavra. Assista o vídeo novamente para que você possa aprender mais dessa palavra. Leia de novo os textos que foram citados aqui para que você possa aprender mais desta palavra. E logo mais você vai estar mais uma vez aqui nesse canal, cultuando ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria orar com você, para que a gente pudesse sair desse estudo da escola bíblica com oração, pedindo ao Senhor a sua bênção, serenidade, diante de tudo que está acontecendo, serenidade, encha a sua cabeça de coisas boas, esqueça notícias ruins. Tem umas pessoas que ficam colocando notícias ruins nos grupos da igreja que eu faço parte. Alguns botam as notícias, fulano morreu, fulano está doente. Irmãos, não multipliquemos notícias ruins. Multiplique notícias boas. Aprendamos com Jeremias. Você lembra que Jeremias disse, quero trazer à memória o que me possa dar esperança. Quem morreu não dá esperança a ninguém. Quem está doente não dá esperança a ninguém. Então, que você aprenda com Jeremias. Ele disse assim,
A Jerusalém estava destruída. O povo levado para o cativeiro. E ele disse assim, no meio desse mal todo, eu quero trazer a minha cabeça, eu quero encher minha cabeça, o que me possa dar esperança. Tem muitas famílias que estão passando problemas, dificuldades em casa, desentendimentos, nervos à flor da pele. Nesse momento tem que ficar em casa mesmo, não pode sair. Então, discussões, sabe por quê? Porque não enche a cabeça de coisas boas. Já começa pela manhã enchendo a cabeça de coisas ruins. Multiplica notícias no WhatsApp ruins e fica olhando notícias ruins. Você fica ruim fazendo isso. Não faça isso pela sua própria alma, pelo seu próprio bem. Encha a sua vida de coisas boas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você passa no meio. Vamos embora, não quero nem saber. E não serás abalado. É assim que funciona. Então, não multiplique notícias ruins. Pelo menos para mim, não mande notícias ruins. Mande notícia boa. Eu quero ver notícias boas. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Você também faça isso pelo seu próprio bem, pelo bem da sua casa, pelo bem da sua própria família. Vamos orar por nós. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pelo estudo bíblico desta manhã. Nos ajuda a tirar o melhor proveito, Pai, da tua revelação. Que em nome de Jesus, a tua revelação normativa seja para nós, Pai Santo, uma fonte de vida e que nós possamos dar a atenção que é para ser dada a tua grande, santa e eterna revelação. Nos dá um domingo em tua presença, abençoa teu povo, Senhor Deus dos céus. Abrevia os dias maus e nos faz voltar ao normal o mais rápido possível. Nós te louvamos assim e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, espalhe a bênção. Sim, pega esse vídeo aí, quer multiplicar coisas no WhatsApp, bote ele no WhatsApp, multiplique para muita gente, espalhe a bênção para muita gente, para estudarem a Bíblia conosco. Você manda aí para as pessoas, assista essa mensagem aí, é um estudo bíblico, tá certo? Se inscreve no canal, para que a gente possa espalhar a boa notícia até onde o Senhor quiser. Então, o que você puder fazer para espalhar a boa notícia, espalhe a boa notícia. Deus abençoe, abençoe a sua família. E mais tarde, aqui, tem culto de louvor e adoração ao Senhor. Um bom domingo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá, Deus abençoe vocês.